Muita gente vê a meditação quase como uma pílula mágica para o estresse, né? Mas e se a história for um pouco mais complicada? Pois é, esta análise vai mergulhar fundo numa revisão científica bem importante sobre os chamados eventos adversos da meditação, olhando para muito além daquela narrativa popular que a gente sempre ouve. Vamos combinar, a meditação está em todo lugar hoje em dia. Em aplicativos, em consultórios, é vendida quase como uma solução universal para o nosso bem-estar. É isso aí, ela é apresentada como uma grande cura para tudo, sabe? Uma prática que parece infalível contra a ansiedade, contra as pressões do dia a dia. Mas será que o quadro é realmente tão simples assim? E aqui, a coisa começa a mudar de figura. A pesquisa científica que baseia toda essa nossa conversa afirma com todas as letras que experiências negativas não são incomuns. Uma constatação que, vamos ser sinceros, bate de frente com o que a maioria das pessoas pensa. E só para todo mundo ficar na mesma página, é super importante definir o que é um evento adverso. Não estamos falando de uma sessão de meditação que foi meio chata ou que não deu em nada. Não. Um EAM é uma experiência que é ativamente prejudicial, que causa angústia de verdade. Tá bem, então quão comuns são esses eventos? Chegou a hora de olhar para os números e ver o que eles realmente nos dizem. O número central da pesquisa é esse aí, 8,3%. Pode não parecer muita coisa de primeira, mas se a gente parar para pensar, isso significa que quase 1 em cada 12 pessoas que meditam passa por uma experiência assim, adversa. Não é algo tão raro, né? E para colocar esse número em perspectiva, olha que interessante. Essa é praticamente a mesma taxa de eventos adversos que a gente vê na psicoterapia. Isso ajuda a gente a entender que a meditação, assim como outras intervenções terapêuticas, não é totalmente isenta de riscos. E aqui a coisa fica até um pouco irônica. Os eventos adversos mais comuns são ansiedade e depressão, justamente os problemas que muitas pessoas buscam tratar com a meditação. Logo depois vem as anomalias cognitivas, que pode ser desde uma confusão mental até problema de memória. E a lista, infelizmente, não para por aí. Essa tabela mostra que vários estudos também relataram casos de psicose, dissociação e até mesmo ideação suicida associados à prática. É algo sério. Mas é aqui que a análise fica realmente fascinante. A taxa desses eventos adversos muda e muda muito, dependendo de como a pesquisa é feita. Olha só essa diferença, é gritante. Num ambiente de laboratório todo controlado, estruturado, a taxa de só 3,7%. Mas, no mundo real, onde as pessoas meditam sozinhas, usando um aplicativo, um livro, esse número simplesmente dispara para incríveis 33,2%. É uma diferença gigantesca. Ué, mas por que essa diferença toda? A principal hipótese dos pesquisadores é que os estudos de laboratório, muitas vezes, só registram os eventos considerados graves, sabe? Enquanto as pesquisas no mundo real acabam pegando todo o espectro de experiências negativas, das mais leves às mais sérias. Ok, isso tudo nos leva àquela pergunta de $1 milhão, né? Afinal, quem está em risco? A resposta, olha, pode surpreender bastante. Mais lógico seria supor que só quem já tem um histórico de problemas de saúde mental estaria em risco, não é mesmo? Parece fazer sentido. Só que os dados contam uma história bem diferente. Presta atenção nesse número, 55%. É isso mesmo. Mais da metade das pessoas que sofreram os efeitos adversos mais sérios não tinham histórico nenhum de problemas psiquiátricos. Isso muda o jogo porque sugere que a vulnerabilidade pode ser muito mais ampla do que a gente imagina. Então, qual é a conclusão disso tudo? A ideia não é, de forma alguma, demonizar a meditação. Longe disso. A questão é ter uma visão mais completa, mais honesta e mais realista sobre a prática. Resumindo, eventos adversos acontecem sim. Podem afetar pessoas sem histórico de saúde mental, e a gente precisa ir além da propaganda. A meditação é uma ferramenta poderosa, mas como toda ferramenta poderosa, precisa ser usada com conhecimento, com cuidado. E, como os próprios autores do estudo dizem, o objetivo final é esse: conscientização, objetividade, para que todo mundo, de praticantes a profissionais de saúde, possa tomar decisões mais bem informadas. Então, da próxima vez que alguém falar só dos benefícios milagrosos da meditação, vale a pena lembrar que existe sim um outro lado dessa história. Isso nos deixa com uma pergunta muito importante para refletir: como podemos nos aproximar dessa prática de uma forma mais segura e mais sábia?